E hoje eu queria enfatizar um aspecto prático dessa virtude da ordem no campo do estudo, porque o curso promove um convite à vida intelectual, à vida filosófica, que é uma vida de estudo. E a gente tem o estudo, infelizmente, muitas vezes distorcido por uma forma institucional, extrínseca, de fazer prova, de decorar, e muitas vezes castradora do que de fato é o estudo. Mas uma coisa que com certeza o estudo é ordenar as ideias, ordenar o pensamento, ordenar as palavras, ordenar as frases, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então aqui na página 3, a gente vê a ordem no estudo como um campo de aplicação prática. Só lembrando então que a virtude da ordem ela é central para todo mundo priorizar, hierarquizar aquilo que deve ser priorizado a partir de uma compreensão da própria ordem da realidade. Então, ordem da alma, ordem da polis, como dizia Platão na República, é o fundamento da justiça. Então, a ordem é uma dimensão da justiça, e quando nós conseguimos dar à sociedade os nossos melhores talentos, as nossas melhores possibilidades, esforçando por fazê-las render, esforçando por atualizá-las. Então, o estudo, que de algum modo é a nossa ocupação, ou uma das nossas principais ocupações, tem que estar integrado no contexto da nossa vida. Sejamos ou não estudantes, ou estudiosos, profissionais, como quem está no ensino médio, na faculdade, ou quem trabalha com a pesquisa acadêmica, o intelectual sempre busca estudar para contemplar, para conhecer melhor essa realidade e deixar a realidade plasmar na própria alma. Então, a alma do filósofo, segundo Platão, é uma alma de quem se deixa plasmar pela própria realidade. Por isso ele diz na República, verdade conhecida, verdade obedecida. Não tem sentido ao filósofo o que o Feiglin chamará de revolta egofânica, de querer criar a realidade à sua imagem e semelhança. Então, o filósofo clássico tem a ideia de que a realidade é um todo muito maior, ordenado e organizado, ao qual ele deve se inserir. Então, 3.1. Dimensão antropológica e ética. O estudo é o exercício e a atualização da faculdade da inteligência. Então, tudo que a gente está estudando aqui, analisando, é quais são as nossas faculdades fundamentais e como nós as atualizamos. Uma das nossas faculdades é a faculdade da inteligência, pela qual nós conhecemos a verdade das coisas. E o estudo é um meio de atualizá-la, é colocar em ato o que antes estava simplesmente em potência, que é a nossa potência cognitiva, a nossa potência epistêmica. Por isso a gente pensa que a alfabetização, estudar a lógica, a gramática, a retórica, a música, a matemática, tudo isso vai fornecendo os meios necessários, mínimos, para que a gente aprenda a pensar. E aprender a pensar aqui vai ser aprender também a agir. O estudo virtuoso é o ordenado, que depende de uma vida ordenada. Então, a ordenação de cada atividade particular depende de uma vida ordenada. Se eu quero ordenar o meu trabalho, ter uma vida toda bagunçada, vai ser muito difícil. Se eu quero ordenar o meu estudo, mas ter uma vida toda bagunçada, vai ser muito difícil. Então, a ordem das partes se articula com a ordem do todo, de toda a vida. Por outro lado, é muito difícil ordenar a própria vida numa sociedade desordenada, numa casa desordenada, num prédio desordenado, num bairro desordenado, porque a desordem vai tomando conta de todas as instâncias. Agora, a virtude da serenidade é a virtude que nos leva a nos resignar virtuosamente diante daquilo que nós não podemos transformar, nós não podemos mudar. Então é claro que nós não podemos ordenar toda a sociedade. Por mais que sejamos políticos, estadistas, líderes, a sociedade como um todo depende da ação individual de cada um dos seus componentes. Por isso, o filósofo, assim como o santo, na tradição medieval principalmente, é aquele que é capaz de se ordenar no meio do caos, capaz de ordenar a sua alma no meio de uma guerra, estabelecer princípios de ordem. E a gente pode se perguntar aqui, e essa pergunta é uma pergunta ética fundamental que você pode fazer para qualquer coisa. Qual é a motivação da sua ação? Por que você está fazendo isso? No caso do estudo, você tem duas respostas básicas, assim como no campo da profissão. Essa motivação pode ser interior, pessoal, vir de dentro, vir do coração,
responder a uma necessidade, a uma sede interna, que é o conceito que o Sertilange usa de vida intelectual, que é uma necessidade vital, independentemente das condicionantes, ou uma motivação externa, social, profissional, econômica. Boa parte das castrações da vida intelectual, daquilo que o Georg Steiner chama dos coveiros, que enterram a vida intelectual, professores coveiros que enterram a vida intelectual de seus alunos, é porque não conseguem fazer com que essa motivação seja interior. Então é só exterior, quero passar no colégio, quero tirar nota boa, quero passar no vestibular, quero conseguir uma profissão, quero ostentar um papel intelectual. Isso é bobagem. Isso pode ter valor, isso pode ser importante. A gente estudou na parte da ética teórica as instituições que são quem preservam os bens a partir da honra das virtudes. Então é bom que haja escola, é bom que haja universidade, é bom que haja academias de letras, editoras, mas não deve ser a finalidade última da nossa ação. E tem dois tipos básicos, na mesma esteira, aqui no item 3, de estudo. Um estudo passivo e um estudo ativo. Isso é uma das partes mais importantes da nossa reflexão. O estudo passivo, normalmente aquele estudo institucionalizado, é aquele obediente ao que é exigido. Aquele que cumpre prazos, que tem provas, que marca a necessidade a partir do que vem de fora. E o autodidata, o interior, que vem da leitura e que é permanente, e que é vitalício. Tá? Uma das coisas que eu sempre reforço a respeito disso, eu tenho uma experiência muito concreta com o professor e mestre Benedito Nunes, é que era uma pessoa que no alto dos seus 80 anos estava estudando. Não estava fazendo outra coisa que não lendo, relendo, pensando. Por mais calmo que estivesse e conciliado que estivesse, tinha uma sede, uma gana, uma força incrível. A gente vê o poder incoercível do espírito humano de desbravar, de pensar, de entender, de perscrutar a história, de refletir sobre o presente, pensar a literatura, filosofia, etc. 4. A eficiência no estudo também depende de fatores extra-intelectuais. Isso aqui é o tipo da coisa que mostra como a prudência é uma virtude que está presente na prática de todas as outras, é uma virtude arquitetônica. É a virtude que insere determinada ação num contexto maior da vida. Ora, não há determinismo intelectual. Ninguém nasce gênio e permanece gênio por si só. Depende de uma série de condições. Inclusive, essas condições precisam ser analisadas para que elas possam eventualmente ser superadas. A serenidade é o estágio máximo não de covardia ou de resiliência simplesmente, mas de verificar aquilo que não se pode superar. A grande oração da serenidade de São Francisco de Assis parte exatamente do princípio da sabedoria de discernir aquilo diante de que nada se pode fazer e diante disso se deve ter serenidade. Aquilo que se pode modificar e diante disso deve-se ter coragem, mas é preciso sabedoria prática para discernir uma coisa da outra. Sugiro que vocês conheçam, se é que já não conhecem, e integrem a sabedoria da serenidade, tal como plasmada na oração de São Francisco, para a vida de vocês, porque ela é uma expressão máxima da prudência. Precaver-se dos imprevistos. Eu disse isso na vez passada. Prever os imprevistos. O papai nunca se atrasa. Nunca. Por quê? Ele sempre conta com um lapso de tempo. Caso haja algum engarrafamento, algum problema, ele já tem uma reserva de tempo, né, para não se atrasar. Não se desesperar. A ordem ela sempre é perdida quando a gente se desespera. Que o desespero é uma desintegração do tempo. Gera uma ansiedade, gera uma nostalgia, gera uma sensação de desânimo, gera um incômodo psicológico. O desespero é o inimigo número 1, ou um dos principais inimigos de toda a ordenação. Cuidado com os prazos. Sempre rever os prazos. Verificar o planejamento e revisá-lo, fazendo um balanço diário e semanal das metas cumpridas. Isso aqui a gente já viu na vez passada também. No caso do estudo em particular, esse planejamento vai sendo controlado.
Um tempo para pesquisar novos livros, um tempo para folhear os livros, para tomar conhecimento de um livro, um tempo para selecionar o que vai ler, agendar quando se pode ler e verificar depois. Uma coisa que o Sertilange fala que é muito importante é a ordem material dos livros, dos cadernos, dos fichários, das gavetas, dos arquivos, no caso, hoje em dia no computador, as pastas. O ambiente de trabalho deve ser o mais organizado possível. A minha mesa, por exemplo, eu tento levar isso muito a sério, ela sempre começa e acaba o dia limpa, eu não deixo nada na minha mesa. Isso me ajuda muito a ordenar, colocar na mesa, verificar o que eu tenho que fazer e depois eu tiro tudo. Porque a gente perde muito tempo procurando as coisas perdidas. Perde muito tempo. Então o desordenado ele se boicota. Porque ele está sempre tendo que arrumar aquilo que ele desorganizou, ele está sempre procurando aquilo que ele não acha. Concentração e interrupções. Bem, quem quer estudar, levar a sério o estudo, precisa de uma virtude muito importante, que é a da concentração. E a virtude da concentração não é simplesmente conseguir focar por muito tempo num único assunto ou numa única coisa. É conseguir resistir às solicitações exteriores ou interiores. Então, surge um barulho, surge um toque, surge uma chamada, surge uma coisa e a nossa imaginação dispersa. A gente tem que voltar. Ou internamente, a gente começa a pensar em outras coisas. A gente tem que voltar, como segurar um cavalo que está saindo da rédea. E isso, pessoal, é um exercício, tá? A concentração é um exercício, como um músculo. Eu penso numa pessoa toda musculosa, cuja musculatura está bem treinada, bem malhada. Então ela já responde a uma força específica. É claro que a gente vive numa sociedade muito conectada, hiperconectada, e que o WhatsApp, a internet, o telefone, o e-mail fica nos assediando constantemente. Então é claro que desligar o telefone, desligar a internet, colocar no modo avião. Eu, por exemplo, ponho no modo avião e vejo uma cruz no avião. O avião, eu imagino que seja como se fosse uma cruz em que eu estou concentrado, trabalhando. Isso me ajuda. Pontualidade. Hora de começar e acabar as coisas. Se a gente conseguir ordenar o nosso dia com horários fixos, a gente consegue ter um domínio cada vez maior do nosso tempo. Bem, isso aqui não deixa de ser uma revisão do que nós vimos na aula passada. Eu vou entrar agora num ponto que não é tão prático, mas é mais teórico, e que quando eu preparei essa palestra há algum tempo atrás, essa palestra está no YouTube também, primeira vez que eu dei essa palestra, há algum tempo atrás, que é uma parte metodológica, de como ordenar as ideias e o estudo. Tá? O método que me parece até hoje o mais eficiente é o da dialética platônica. E a dialética platônica pode significar muitas coisas. Entre elas, a capacidade de reunir e dividir. Então, a gente tem que ter uma capacidade de encontrar cada vez mais palavras, cada vez mais conceitos, para trabalhar com essa análise de dividir, subdividir e uma síntese. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com uma sanfona que abre e fecha, melhor. Tema central deve estar subdividido em subtemas, e os subtemas em grandes categorias. Então eu tenho filosofia. Como é que eu subdivido a filosofia? Digamos que eu a subdividisse em ontologia, epistemologia, lógica, ética, política e estética. Digamos. Tá? Pode se colocar também filosofia da religião. Dentro da ética, como é que eu subdivido a ética? Tem uma filosofia do direito, está dentro da ética, está dentro da política, ou é uma filosofia própria? Digamos que seja uma filosofia própria. Quais são as linhas da filosofia do direito? Digamos que tem o positivismo, a lei natural e o interpretativismo. Que tipos de lei natural existem? 4. E na primeira tem 5. Então, quanto mais eu conseguir fazendo esses organogramas, e eu digo a vocês uma coisa que eu tenho usado já há algum tempo, que tem me ajudado muito. No Word tem uma ferramenta de numeração e subnumeração interna, 1.1, exatamente como está meu plano de aula.
E eu posso ir sempre abrindo dentro dos itens, mas eu não me perco, eu estou no 4, metodologia. Então, eu estou nas acepções de dialética platônica, tem 4. E a primeira pode ser dividida em 4. Então, eu tenho 1.1, 1.2. Isso vai organizando muito bem a minha mente. E quando eu preparo o plano de aula, quando eu vou dar a aula, já está tudo assimilado, eu não preciso recorrer, a não ser para fazer com que os alunos acompanhem o plano. Isso é muito importante. Começar fazendo listas. Quais são os tópicos aqui? Tá? Eu sou tão, digamos, obsessivo com isso, que até a minha oração é uma listinha do que eu quero falar com Deus. Eu vou anotando ao longo do dia o que eu quero falar para Deus. Chega no final do dia, ou na metade do dia, ou no começo do dia, eu faço 3 orações. Eu vou e falo, eu queria conversar contigo. Daqui é a pauta. Ele já sabe. Mas eu preciso dizer para ele, porque ele precisa ver o que eu exteriorize. Então, a memória, ela sempre se dá a partir da associação. E a lista é uma forma extraordinária de associação. E essa lista, ela pode ter uma ordem, do menos ao mais importante, do mais abrangente ao mais específico, e assim por diante. Tá? Vou fazer um projeto. Tá? Quais são os tópicos do projeto? Título, resumo, objeto, justificativa, metodologia, bibliografia, cronograma. Tá. Dentro da justificativa, quais são os tópicos que eu quero levantar aqui? Como eles se relacionam com os objetivos? E os objetivos com o objeto geral, e assim por diante. E aí eu vou arquitetando isso. Tá? Eu vou arquitetando o tempo que eu preciso para cada um, os livros que eu vou ler, vou preparar uma palestra. Tá? Quanto tempo eu tenho? Quantos tópicos? Sempre mobilizar tudo o que sabe. Sempre revisar tudo o que se sabe. É claro que quando você for acumulando muito conhecimento, quando você tiver já muita erudição, isso não vai ser possível. Mas pelo menos revisar tudo o que se sabe sobre um determinado aspecto. Tá? O que eu sei de literatura do século XX relacionada ao cristianismo? Que autores desses eu conheço? E aí eu começo a ter uma lida muito mais ativa com o texto. Estão entendendo? Muito mais crítica, no bom sentido, com o texto. No meu caso particular, eu tenho 3 usos básicos de um livro. Para dar aula, tá? Para dar uma palestra, que no fundo é um tipo de aula, e para escrever um texto. Então, esse tipo de tópico aqui me permite fazer os 3. Se eu quiser pegar agora isso aqui, escrever um texto, eu vou escrever. Isso aqui pode ser um parágrafo para cada. E eu tenho a bibliografia aqui no item 5, a bibliografia que eu usei. Mas cada um desses livros eu li com toda atenção e fiz os tópicos. Então eu posso pegar cada livro, porque esses livros eu usei muito. Porque esses livros aqui foram muito importantes para mim. Então, depende do que a gente vai usar. Se tu está escrevendo um artigo sobre um autor, do qual tu vai usar 3 artigos ou 3 livros, talvez tu queiras fazer uma lista de tópicos dos 3 livros. Pode ser um tópico de palavras. Então, a gente está estudando Lei Natural e Direitos Naturais. São 13 capítulos. A gente pega o primeiro capítulo, tem 5 itens. Cada item tem 5 tópicos. Pronto, eu abro aqueles tópicos, 5 tópicos do primeiro item, do primeiro capítulo de Lei Natural e Direitos Naturais. Que, por sua vez, é do Fins, que tem outros livros, que tem a tradição da Lei Natural, que tem outras obras. E assim eu vou até chegar ao topo e volto. Por que está no item 2 do capítulo 1? Tem 5 coisas. Aí eu colo, entre aspas, mas se eu pegar esse plano agora, eu começo a falar. Agora, é um livro que eu conheço tanto, que eu já li tanto, que eu posso simplesmente começar agora e dar uma aula completa sobre os 13 capítulos. Mas primeiro eu preciso de lembrar que tem 13 capítulos, que tem 3 partes, que a primeira parte tem 2 capítulos, que a terceira parte tem só um capítulo, que todas as outras estão no segundo capítulo. Aí a ordem que eu consegui entrar na mente do fim, do autor. Isso é uma coisa que o Schleiermacher diz. Entrar na mente do autor pelo texto. Aí você tem, digamos, o domínio. É claro que eu não tenho domínio, talvez como Elton, como outra pessoa pode ter mais do que eu, depende da leitura. Muita gente pergunta isso também, Kiara, ler mais um livro por vez. Isso me parece inevitável para quem está numa vida intelectual séria, porque a gente tem interesses dispersos. O que importa é acabar, o que importa é ter uma função de cada livro, por mais que seja uma função de descansar, de relaxar. Quando eu canso muito de ler, eu leio outras coisas. Eu sempre estou lendo, mas uma coisa é ler. Por exemplo. Isso ajuda muito também.
também, porque isso aí é a imaginação, né? Mas tentar acabar todos os livros que começam a ler. Isso é importante. Pelo menos, ou acabar as unidades. Por exemplo, um capítulo, um artigo. Se a gente não for ler todo o livro, eu vou ler pelo menos o capítulo 3. Então isso pode ajudar também, a ter ordem. Porque senão a gente fica lendo fragmentos de muitas coisas e não anda. A gente fica patinando.